E aí eu não vou falar a formação de cada um, eu vou chamar, falando um pouco do que da aula, né? E aí eu queria chamar primeiro a professora Ana Paola, que é a nossa professora de psicologia. Queria chamar... Eu preciso isso, gente, ó. Eu queria chamar a professora Lígia, de administração. Do VMD. Administração pública. A professora Vera Carminha, que é professora de física. A professora Mariana Bonfim, de Ciências Contábeis. A professora Jaqueline, de Matemática. Então, um negócio aí. Eu queria chamar a professora Elaine, de Administração. A professora Gisele, que também faz parte do VMD. A professora Mariana Deveza, do Direito. E a professora Alessandra, de Química. Meu Deus, essa mesa tá maravilhosa demais, gente. Primadeira. Olha, tem que tirar foto incrível essa mesa. Capricha nisso aí. Meu pau do céu. Gente, só antes da gente começar essa mesa maravilhosa, nós estamos aqui com um link para perguntas. A nossa ideia, a Ana vai explicar sobre a mesa. Então, aquele link ali, ó, se você entrar em slides.app.go.gr/YP4AP, vocês podem enviar perguntas anonimamente para o nosso momento de debate, tá bom? Então vão enviando aí, porque serão perguntas importantes para esse momento. Gente, então, dando início, né, a essa mesa, eu queria primeiro começar dizendo que estou muito nervosa. Mas queria dizer que eu estou muito feliz, eu acho que é muito importante, né, dado o contexto político que a gente tem vivido, uma mesa de professores de uma universidade pública de qualidade, só de mulheres. Eu acho que é importante demarcar isso, foi escolhido com bastante cuidado. E aí, para a gente falar um pouco, né, sobre ensino e aprendizagem no ambiente acadêmico, considerando a singularidade e pluralidade cultural, eu acho que eu não poderia, né, não dizer do meu percurso no curso de psicologia, que durante 8 semestres eu fiz parte do centro acadêmico. Eu acho que a integração, essas coisas todas, são o que faz a gente acreditar nessa pluralidade, garantir isso, que essas pessoas consigam, né, estar aqui dentro. As ações afirmativas, elas acontecem, mas a gente consegue entrar aqui. Eu sou aluna cotista e eu falo isso com muito orgulho, porque eu demorei muito tempo para me reconhecer e saber que é um lugar, sim, de orgulho disso. Inclusive já falei isso em algumas aulas, alguns momentos que eu tive a oportunidade. Perdi o que eu estava falando, mas eu queria dizer que estou muito feliz e que eu acho que o debate ele precisa existir, porque muito para além da gente conseguir entrar aqui, a gente precisa permanecer. É um discurso que a gente sempre escuta, né, nos movimentos estudantis, mas eu acho que é a parte mais difícil do processo todo da formação, que é o permanecer. E durante esse processo, para a gente, enquanto que é aluno, eu acho que a gente precisa muito da ajuda dos professores com a gente, pensando em estratégia, pensando em maneiras de estar junto, né, para garantir isso. Então, eu vou começar, a gente combinou 15 minutos, que não tem ordem assim para falar, vocês estão à vontade, o pessoal da mesa para quando quiser falar, e aí, vou passar para Ana Paola. Obrigada. Queria agradecer a comissão organizadora
organizadora, pelo convite. Saudar os meus colegas. Estou emocionada. Paola deve chorar, pelo amor de Deus. Mas é importante mesmo, porque esses tempos atrás eu estava numa banca de doutorado e a banca era composta por 4 mulheres, sendo que a quinta era uma mulher de universidade portuguesa, e ela começou a banca marcando isso, que em Portugal era muito raro ter só mulheres numa mesa. A gente aqui vive uma condição um pouquinho melhor, mas ainda assim é muito raro ter só mulheres numa mesa. Eu acho que a gente tem que saudar umas às outras, porque esse lugar, né, da academia, se a gente for pensar até um tempo atrás, não era só de difícil acesso às mulheres, né? Houve um tempo que a gente nem podia estudar, né? E há quem acredite que a gente não deve continuar estudando. Nós estamos aqui para provar que não, podem chorar à vontade, mas nós não pararemos. Bom, a mesa sobre ensino e aprendizagem num contexto de singularidade e pluralidade cultural, rolando aqui da vida. Mas eu queria falar um pouquinho, já que você falou do seu percurso, eu acho que eu vou falar um pouco, assim, de uma trajetória, que eu acho que foi o que me fez receber esse convite, porque eu estava conversando com alguns alunos sobre a diferença da universidade que eu cursei, universidade pública, e a universidade que eu dou aula. Claro que no meio tempo, eu também frequentei a universidade como pós-graduanda, mas tem uma diferença bastante grande da graduação para a pós-graduação e como que a gente se coloca nesses espaços. Eu fiz Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, e eu me formei no século passado, literalmente, finalzinho do século passado. Quando a minha universidade, o curso de psicologia, né, ele era majoritariamente branco, não se imaginava, claro, não era unicamente com pessoas da classe média, mas muita gente da classe média. E foi quando começaram a surgir os debates sobre as ações afirmativas e os diferentes tipos de cota dentro da universidade. Então, eu acho que uma primeira torção importante que esse debate trouxe foi de uma compreensão que lá atrás, em 1998, 99, era muito corrente e que hoje, já em 2019, a gente vê o quanto ela era datada, o quanto ela era atrasada, o quanto esse debate avançou. Mas lá atrás, quando ele começou, a gente tendia muito, por exemplo, o racismo, vou dar esse exemplo, mas poderia dar outros, como uma injúria, e as soluções pensadas, então, partiam desse pressuposto. A primeira coisa que o debate de cotas colocou, sendo que a minha universidade de origem, a Federal do Paraná, demorou muito tempo para implementar as cotas, foi reverter um pouco essa ideia. Foi fazer uma torção nessa ideia. Eu demorei um tempo para entender que o racismo era estrutural e que as soluções, então, portanto, tinham que se pautar nisso. E a injúria racial era uma outra coisa. Porque era muito difícil, dentro de uma universidade onde poucos negros debatiam a importância do acesso, a gente conseguir compreender e sair desse lugar de privilégio também, né? Hoje em dia eu entendo o que era isso, mas na época não entendia. Era muito difícil entender que, por exemplo, eu poderia carregar atitudes racistas. Imagina, que isso? Não, né? Nunca faria injúria. Só que aí, quando você começa a entender que isso é estrutural e que ele serve a uma certa forma de manter as coisas como elas estão, o debate tem que ser outro. E aí o debate das cotas, ele entra de uma outra forma. Ele é pautado de um outro lugar. Uma das discussões que se fazia lá era que são discussões que são feitas até hoje, né? Qual vai ser algo declarado, vai ter uma comissão, quem vai dizer, se a gente fizer para a escola pública já não vai ter bando, enfim. Hoje esse debate avançou muito e não é mais possível pensar a universidade pública sem as ações afirmativas. E aí é importante eu dizer isso para falar da universidade então que eu dou aula, né? Quais são os desafios dessa pluralidade cultural como professora de um curso de psicologia?
entender que essa torção, né? Então, entender que esse problema era um problema estrutural e que a universidade não ia dar conta desse problema, mas que não podia ser conivente ou fechar os olhos ou não encarar esse problema como alguma coisa que lhe pertencia também. Eu acho que foi fundamental para eu entender mais do que qualquer outra coisa a função da universidade pública. Depois eu fiz Federal do Paraná, depois eu fiz mestrado e doutorado na UERJ, e a UERJ era pioneira nas cotas. E aí outro mito que se coloca para a gente, então, como professor, se quebra, que era a ideia de que os alunos cotistas precisariam de reforço obrigatoriamente, que eles chegariam com algum déficit de aprendizagem, por isso que eles não conseguiriam, de aprendizagem, vocês entenderam, né? Que não chegariam com o mesmo volume de conhecimento, assim. Então, a gente precisaria necessariamente fazer reforço para esses alunos. Então, nos primeiros anos de cota da UERJ, tinham cursos obrigatórios que os alunos cotistas tinham que fazer. E aí, enfim, tudo isso foi um aprimoramento, foram experimentações, e que nos coloca, então, num outro lugar, no debate atual, né? Quer dizer, 20 anos passaram aí, e no debate atual, hoje, eu volto para a universidade como professora e eu me deparo com uma universidade muito mais colorida, muito mais plural, muito mais diversificada em todas as suas possibilidades de diversificação, não só de gênero, de raça, de classe social, em todos os recortes a gente tem uma pluralidade maior. E qual é o desafio, né? O desafio, talvez, não seja pensar nas multiculturalidades por si só, mas é pensar no papel do professor, na verdade, para que ele serve, para que a gente serve. O que cabe a um professor diante de uma turma que tem vivências muito diferentes, experiências muito próprias, histórias de vida muito distintas, perspectivas de futuro muito diferentes e condições de escolha e permanência muito diferentes. Acho que talvez o primeiro ponto seja deixar um pouco de lado a ideia que eu tenho alguma coisa a ensinar e os alunos têm alguma coisa a aprender e eles têm que partir de um certo, claro, tem que ter um certo recurso, um certo acabouço, senão não vai, né? Mas que isso não está exatamente dado, que isso não é exatamente calculável, que a gente não sai de tanto de conhecimento e acumula mais um tanto de conhecimento. Isso é importante entender, porque então o papel do professor passa, né, não de ser exclusivamente o de ensinar, ou seja, de fornecer conhecimento, e passa a ser de construir possibilidades de que esse conhecimento se dê para cada aluno, para cada ingressante, para cada acadêmico que ali está. Existe alguma coisa que a gente determina que sem isso você não cumpriu o curso, mas esse sem isso você não cumpriu o curso, ele também não é mais tão duro, ele é mais flexibilizado. E isso tem muito menos a ver, eu acho que isso tem muito menos a ver com as cotas do que das discussões que daí surgiram. Por quê? Sendo muito honesta, eu não sei quem são os meus alunos cotistas. Eu não tenho ideia. Eu não sei se vieram de universidade, de colégio privado, público, se entraram pelas cotas, se entraram na... como é que fala isso? Vamos pela concorrência? É isso, né? Eu nem não sei de onde eles vieram. E, de fato, não é exatamente isso que marca o modo como a gente vai se dirigir a cada um. Mas, de você conseguir compreender que as especificidades, as necessidades de cada aluno, enfim, são colocadas como desafio para a gente, na medida em que, se você entende daqui até aqui, e eu quero que você entenda daqui até lá, não é o que você tinha que ter para chegar até lá, é o que eu preciso fazer para você poder chegar até lá. Então, isso nos coloca numa posição muito mais de entender da onde a gente tem que partir
para conseguir, então, entender aonde a gente vai chegar. E flexibilizar, muitas vezes, essa chegada. E, muitas vezes, flexibilizar para cima, né? Assim, acumulando ainda mais. Isso são todas as turmas, algumas turmas. E aí não tem a turma, dentro das turmas aqui, né? Como é que eu vou dizer assim? Dentro de cada turma, uma divisão de quem são os melhores, os piores. Mas existe, claro. Nós, professores, sabemos disso. Tem turmas melhores, tem turmas piores. Tem encontros melhores, tem encontros piores. Às vezes um professor que é maravilhoso para uma turma, para outra, não rola. Às vezes uma turma que os professores todos falam assim, nossa, essa turma é maravilhosa. Não rola. Então, assim, essas coisas são dados de encontro, enfim. E pensando na semana que vocês montaram, eu já vou... E pensando assim, na semana que vocês montaram, né, então, o que eu estou dizendo para vocês? Assim, a universidade que eu cursei, ela é infinitamente mais pobre do que a universidade estadual. Não só pobre culturalmente, assim, né? Não que aqui seja só mais rico culturalmente, mas o desafio e a imersão que a gente tem que fazer para conseguir se pensar como professor. E se pensar como professor é pensar em o que eu preciso fazer para esse aluno poder chegar onde eu acredito que deva ser o conteúdo que eu quero dar, e não simplesmente o que ele precisa ter para ser aprovado nessa disciplina, o que ele precisa fazer para ser aprovado na disciplina. É uma universidade mais que encara os seus desafios mais sem medo e sem pudor, que saiu da sua... Não totalmente, né? Porque a gente ainda é uma instituição muito morosa, muito pesada, mas que sai da sua condição... Assim, eu quero dizer assim, não tem mais tanto medo de enfrentar as coisas. E a prova é essa semana que vocês montaram. Num contexto que a gente está vivendo, no ano mais trevorento de todas as trevas que eu acho que já vivemos, né? Assim, num ano que a gente torce para acabar logo, não sei vocês, mas eu estou recalcando que a gente está em 2019, eu sempre penso em 2020, 2018, para trás, para frente, eu nunca consigo botar 19 e tal. Vocês fizeram uma semana de psicologia com alguma coisa que é vanguarda para dentro desse campo. Então, não é que seja só vanguarda, que legal, da universidade, para dentro da própria psicologia. Vocês conseguiram trazer os temas, talvez mais caros, à existência e à conformação do nosso fazer psíquico. Então, só isso já prova que a universidade que eu dou aula é muito mais interessante do que a universidade que eu fiz. Por que vocês são mais interessantes? Porque a gente também aprendeu muito, porque a gente se permitiu poder entender o que as pessoas estavam querendo nos ensinar, porque a gente entendeu onde a gente estava falando, o que pegar, né, assim, quais eram as implicações do que a gente pensava, do modo da gente ensinar, do modo que a gente aprendia. Então, acho que, enfim, é um pouco isso que eu queria dizer. Parabéns pela semana. Estou bem orgulhosa que comecei a chorar sem passar por isso. Pressão? Sou eu. Bom, seguindo que a Paola já falou, e a Tainá também, eu também fico muito feliz de estar aqui, de estar nessa mesa realmente, a universidade que a gente fez, que era, eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de professoras que eu tive, né? Então, conto numa mão só sempre, para todo o curso. Então, realmente, isso é um momento muito importante, até mesmo para a gente. Nós, professoras, enquanto mulheres, também é muito importante. E também eu acho que é um ganho, né? O maior ganho realmente são vocês terem proposto esse debate. Quando a gente fala, né, acerca de universidade,
pluralidade, diversidade. Acho que um ponto passivo, né, que todos nós reconhecemos que realmente essa universidade é uma universidade diferente. E é uma universidade que começa uma mudança para melhor, né? Mas essa mudança para melhor, ela vem carregada de desafios. E desafios esses que nos levam até aqui para pensarmos juntos esses desafios e construir caminhos, né? Eu acho que o mais importante de tudo é que a proposta, quando eu fui convidada para... Não, mas o que eu vou falar lá? Eu não tenho uma prática diferenciada para falar. Ao contrário, eu enfrento um monte de problemas na minha prática de... Não, mas é justamente isso que a gente, Ana Raquel... É justamente isso que a gente quer. Bom, então vamos lá, né? Então, a minha proposta é estabelecer alguns pontos para a gente discutir junto, para a gente pensar junto, que talvez sejam coisas que nós já pensamos, mas que, como a Paula falou, agora a gente está nesse momento aqui para discutir esses pontos. Primeiro de tudo, né, o fato de que a universidade brasileira, essa universidade que nós vivemos hoje, com todas essas formas, cores e fontes diversas, ela traz um conjunto de desafios e que são desafios que incomodam, são desafios que nos deixam desconfortáveis, que nos tiram da nossa zona de conforto e que questionam um monte de certezas que nós temos. Acho que se uma das coisas que podem sintetizar bem a minha prática e a prática de outros professores também, é um constante indagar-se. Indagar-se se nós estamos percorrendo o caminho certo, se nós estamos tendo a atenção devida para os desafios aos quais nós somos chamadas, se nós estamos construindo, ajudando a construir modificações, se nós estamos sendo agentes de mudança, se nós estamos sendo uma resposta positiva, um farol positivo para os nossos estudantes. Então, é um constante indagar se é suficiente, o que tem que mudar, para onde a gente vai mudar. Mas uma coisa é certa, da experiência que eu tive, e aqui eu posso dizer, né, que eu vi essa UF bastante diferente, porque eu estou aqui há bastante tempo. Então, eu vi o começo da UF, quando só tinha o curso de administração, a UF de Volta Redonda, quando só tinha o curso de administração e o que ela é agora. Então, eu vejo nitidamente a mudança nela. Mas é uma mudança que nos traz desafios, que eu acho que são desafios de três ordens, e que é para todos nós pensarmos juntos. Uma ordem de desafios é a ordem do aspecto das práticas e conteúdos pedagógicos, né? Que é o fato de como é que a gente torna a nossa prática pedagógica, esses conteúdos, significativos e significantes para essa universidade plural e diversa que está hoje, com a qual nós nos deparamos. E aí isso é um desafio muito grande, porque ele vai desde o nível da própria prática, do próprio conteúdo em si, como também do nível do desafio de como nós nos postamos enquanto professores diante desse desafio. Porque, como a Paula disse, nós não fomos preparados para a universidade. A universidade que nós estudamos era uma universidade que, ao contrário, que negava a diversidade e que tendia a aprofundar um determinado tipo de padrão. Então, era um padrão de comportamento, era um padrão de conhecimento aceito, um padrão de uma etiqueta específica para ser trabalhada, onde você não pode falar em termos pessoais, era uma coisa, imagina, impensável, como assim? Então, uma das primeiras coisas que se aprende é que o saber científico, ele é um saber que é impessoal. Então, você tem que se impessoalizar, você tem que se despersonificar, tinha que se despersonificar para poder você fazer frente a você estar à altura desse conhecimento. Então isso, né, pensando hoje nas dificuldades que a gente enfrenta,
eu particularmente, porque é uma área que ainda traz muito mais desafios, porque eu trabalho com a área de economia, que é uma área áspera. As faculdades de economia, elas e ainda continuam sendo faculdades bastante ásperas, nos formam de uma forma, de um outro tipo de significados, e hoje eu me encontro diante de um desafio de como fazer essa economia, como fazer ela significante e como dar mais significado para ela, para os estudantes que nós temos hoje. E isso é um desafio muito grande, porque se ao mesmo tempo ela me permite um espaço de discutir as relações produtivas, as relações econômicas que está acontecendo no Brasil, mas tem um outro aspecto também de conhecimentos teóricos, de um conjunto muito específico de conhecimentos teóricos da economia, que inclui gráficos, inclui equações, etc., que eu me encontro diante de um desafio, que por um lado é um tipo de conhecimento que mesmo para ser negado, refutado, e a economia mais do que nunca precisa muito disso. Acho que o Chile hoje, por exemplo, é uma dessas realidades esfregando na cara dos economistas que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos humanizar. Então, é um desafio muito grande para isso, e das práticas pedagógicas e dos próprios conteúdos de sala de aula. Aula expositiva, trabalho ou não trabalho, mas qual é a resposta, como é que a gente constrói junto essas novas práticas, como despertar o interesse dos estudantes, mas como captar também as suas necessidades. Gente, isso é um desafio que eu me pergunto todos os dias e que eu acho que a gente precisa muito discutir, porque é uma demanda para os professores, e eu acredito que todos os professores e professoras que têm minimamente sensibilidade, eles estão atentos e atentas para isso, para essas dificuldades, para essa necessidade premente, né, e até angustiante para a gente ressignificar as nossas práticas. E isso é um desafio, então, para todos nós, que eu acho que a gente precisa ainda pensar muito, porque discutir aula expositiva é também discutir o que a gente põe no lugar e que dá certo. Como é que a gente leva, né, ao mesmo tempo que a gente tem um outro mundo, uma outra realidade, vocês com uma outra velocidade de relações, né, que vão desde, eu fico espantada, vocês estão no WhatsApp de madrugada, então quem me conhece minimamente sabe que nem WhatsApp eu uso hoje em dia, né, e redes sociais, Facebook, então nem se fala, então reconheço, já fiquei de bem com isso, nessa parte. Então, é um desafio também. Como é que a gente dá esses significados? Como é que torna também a leitura, ou pegar no livro também, uma experiência positiva na construção do conhecimento? Tem um outro segundo nível de desafios, que são o nível do arcabouço institucional. Gente, eu sou uma ardorosa defensora que as mudanças, elas também precisam se entranhar nas instituições. Não basta apenas, a gente sabe, obviamente, que essa universidade plural diferente, né, para ela se firmar, mesmo enquanto tal, enquanto uma experiência bonita, rica e ímpar no Brasil, ela precisa de mudanças em vários níveis. E essas mudanças em vários níveis vão também para a esfera institucional, porque afinal de contas, né, muitas mudanças, muitas alterações que levam a esse contexto hoje de uma universidade mais plural, ou seja, que é claramente o resultado de um conjunto, de um lado, de demandas e pressões da sociedade organizada, mas de outro lado, de respostas no interior do próprio Estado brasileiro, que a gente precisa aferradamente defender, elas se consolidam também por mudanças institucionais. E no nosso caso, né, discutir as questões dos casos de abusos diversos, de violações de direitos, de desrespeito à diversidade, perpassa também por essa universidade diferente, ela ter condições, ela está aberta a discutir e criar mecanismos internos para tratar dessas questões. Ou seja, não basta apenas, esse é um momento extremamente importante, mas é preciso, eu acho que também é preciso que a gente tenha no âmbito da própria instituição um corpo de resposta, de instrumentos institucionalizados que vão dar conta de atender às demandas que se
fazem a partir de uma universidade plural, ou seja, tem que ter procedimentos para apurar e resolver casos de abusos cometidos, abusos diversos cometidos por professores. Tem que ter instâncias para a gente resolver